Muito bom dia, Caxias do Sul, Rádio Vanguarda e todos os nossos ouvintes, espectadores de qualquer mídia que estamos reproduzindo o nosso podcast, programa de rádio. Estamos começando mais um Sabonete Magnético. Eu sou Gabriel Sampaio, sou o apresentador. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, né, um dia depois do primeiro feriado oficial, né, em homenagem a Zumbi e a Consciência Negra, né, o Dia da Consciência Negra oficial no Brasil como feriado. E esse vai ser parte do tema do nosso programa de hoje, que é o nosso programa aqui com a nossa equipe 100% caucasiana, descendente de europeus arrombados que colonizaram metade do mundo, né, e dizimaram populações indígenas e escravizaram africanos. E sim, essa conversa vai ser levemente desconfortável para alguns de nós, talvez, mas sabe o que é realmente desconfortável? Racismo, né? E aqui a gente fala em primeira mão, porque o nosso estado, o Rio Grande do Sul, foi campeão em 2023 de registro de racismo. Cerca de 25% dos boletins de ocorrência de racismo no Brasil em 2023 foram aqui no nosso estado. Do país inteiro, 25%, mais ou menos, foi aqui do nosso estado. Obviamente não quer dizer que não teve mais, estamos falando que foi registrado em polícia, né? Curiosamente, o nosso estado também é o que mais tem adeptos no Brasil de religiões de matriz africana, né? Então, assim, saibam que por aqui existe mesmo muito terreiro de Umbranca. Se você acha que o mundo, por acaso, está evoluindo, de 2022 para 2023, houve um aumento de 127% de registro de casos de racismo no Brasil. Uma pesquisa mostrou que 75% dos brasileiros concorda que o Brasil é um país racista, mas menos de metade disso admite ter racismo. Ou seja, é sempre o problema de outra pessoa, né? Você pode estar pensando, mas eu não sou racista? Por que eu não posso ter orgulho de ser branco? Por que não tem o dia da consciência branca? Realmente, consciência branca é algo que falta muito aqui no nosso país, porque não é como se a gente não tivesse celebração, né? A gente não tem festa da uva ou Oktoberfest que celebra culturas originariamente brancas, né? Nesse país que existe até festivais vikings espalhados pelo Brasil. Viking, uma cultura que não tem nada a ver com a nossa história, nunca nem passou por aqui, mas tem identificação, né? Por causa da cor da pele e o costume de roubar terras. Cerca de metade dos brasileiros é negro ou pardo, mas são 70% dos presos no Brasil. Negros e pardos são mais de metade da força de trabalho, mas eles são menos de 1/5 dos cargos de chefia. Mas basta eles se esforçarem, né? Você meritocrata pode estar pensando, porque o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo, né? Afinal, se você tem um antepassado português, ele veio para esse país no mesmo barco que o antepassado do seu vizinho que é negro. Então por que eles não têm as mesmas oportunidades? Bom, aí você só se pergunta, né? Talvez de que lado do chicote cada um deles estava nessa viagem. Com esta mensagem, recebo a equipe de hoje: Jéssica Warm, Paulo Pretz e Fefe. Curiosamente, Sampaio também. Estamos aí, microfones ligados, estamos todos aí. Pura coincidência, né? Que coincidência. Como vocês estão, colegas, e quais comentários vocês fazem sobre o fato de que somos uma equipe 100% branca aqui no nosso programa? Quem vai começar? Bem, eu tô bem, a semana tá sendo cansativa, tive várias coisas para resolver, tive um pequeno acidente doméstico entre meus gatos hoje mesmo, está tudo certo. E sobre a nossa equipe praticamente caucasiana, total, é justamente sobre isso que a gente tem que conversar mesmo, porque a gente está aqui porque poucas outras pessoas têm a oportunidade de estar aqui com a gente. Temos muitos privilégios que permitem. Eu só quero fazer um pequeno comentário, assim, que a gente acredito que a gente consiga tomar o cuidado de não fazer esse programa ser sobre culpa branca, né? E também não se colocar acima de outras pessoas que têm mais o preconceito ativo em seu dia a dia, assim, né? O ideal seria ter pessoas pretas nessa mesa conversando, mas por diversos motivos que a gente vai comentando ao longo do programa, né? Isso não aconteceu. Mas enfim, esse é um dos assuntos de hoje. A gente comentar por que não tem, por que nos nossos círculos não tem tantas pessoas pretas, né? Enfim, continue. Mas eu acho que não tem tanto porque justamente é difícil eles estarem com a gente. A gente tem nossos privilégios, eles estão trabalhando, eles estão lutando, estão na função e a gente
nem sempre tem tanto acesso a eles por conta da nossa bolha. A gente vive numa cidade culturalmente que exclui. Que exclui, porque a gente sabe que eles existem. Porque uma desculpa muito comum nessas conversas é não tem tantos na cidade. Tem sim. Mas os que existem estão em outros lugares. Sim. Né? Né? A gente repara que eles não estão e a gente não pode simplesmente dizer, sim, mas eles não estão nos meus ambientes, por isso que não tem no meu círculo. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Lavar as mãos. Até mesmo Caxias do Sul tem uma população negra que ficou muito maior desde que começou a imigração do pessoal do Senegal, do Haiti. Inclusive tem um rapaz que eu sigo no Instagram, que é o Cher Sheikh, que se candidatou a vereador, que eu acho incrível, que ele tem um restaurante, ele tem uma gráfica. Seria uma pessoa assim que já tá fazendo comércio dele, né? O nome dele aqui na cidade. Então não tem por que a gente continuar com esse não estão nos mesmos lugares. Ou é a gente que não observa, ou é a gente que nem, por exemplo, eu nunca fui no restaurante dele, tô ali naquela, tem que... Como é que a gente lida com isso também? Como é que culturalmente a gente aprendeu a lidar com isso? Eu passei ali na frente outro dia, daí eu vi que o cardápio tinha na frente, só tinha coisas com carne, e daí eu disse, eu não vou, então eu como eu não como, eu não fui por esse motivo. Tu usou da opção vegetariana, que é não comer. Eu não comi, eu não fui lá, mas estava nas opções. Mas sim, esse é um outro fator, né? Além da população que tá aqui desde o descobrimento, entre aspas, né? Sim, da invasão. Desde a invasão, né? Tem uma galera que, por outros motivos, também sofre exclusão, né? Além da cor da pele, tem a xenofobia, mas enfim. Uma das coisas que eu mais me questiono, quando eu olho em volta, eu digo, caramba, né? Só tem branco em minha volta aqui, o que é que faz, que vai além das atitudes individuais, porque a gente... Sim. Às vezes se limita nisso. Não, eu não sou racista, eu não tenho preconceitos, eu não excluiria, eu não deixaria de contratar, eu não deixaria... Mas o racismo está ele tá na sociedade em si, né? Tanto que aquele termo racismo estrutural foi já banalizado, ao mesmo tempo que eu defendo que é pleonasmo dizer racismo estrutural, né? Porque o racismo ele é estrutural. Sim. E a gente não tem como negar isso. Tem a frase que incomoda muita gente, né? Que é todo branco é racista. Né? A gente não tem como negar isso também. O que a gente precisa falar sobre é o que isso significa. Porque isso afasta muita gente, porque tem gente que acha, como assim todo branco é racista? Não, eu não cometo preconceitos. Sim. Mas por a gente já ter os privilégios, simplesmente por ser branco, a gente já se beneficia do sistema. Sim. Né? E aquela frase que eu não sei quem foi que falou, mas que eu acho que representa essa ideia. Quando a gente vê uma pessoa branca, a gente pensa numa pessoa. Quando a gente vê uma pessoa preta, a gente fala uma pessoa preta. Sim, então, assim, é diferenciado. Tem uma camada a mais que a gente enxerga na pessoa, né? Então, por isso que o racismo está impregnado em todos nós. A gente falaria do racismo do ponto de vista... O que seria, eu acho, mais saudável, né? Do ponto de vista da branquitude, né? Sim. Entender da nossa condição. Que não é só a questão da culpa branca, como tu falou antes, né? Passa por todo esse entender em todos os locais e todos os contextos onde eu me beneficiei dessa estrutura racista e entender que toda essa análise vai partir de um contexto que vai ser racista sempre, não adianta. Como, eu vou ficar me questionando se a gente devia ter essa conversa aqui só de pessoas brancas. Eu não sei, sempre vai estar errado de alguma maneira. Como a gente toca no bloco de carnaval, né? Que é uma manifestação de uma cultura originalmente negra também e tal. E a gente sabe que tem problemas ali nisso ali. A gente não vai negar, sabe? A questão é não negar os problemas que existem. Porque eles estão na cara das pessoas e, né, a gente não tem como se afastar, porque eu tenho um pouco mais de consciência, talvez, mas eu faço parte da situação toda. Eu vi, por exemplo, eu tenho visto nesse meio cultural, onde existe uma presença forte das pessoas pretas e negras da cidade. Na cultura eu vejo elas bastante presentes, assim. Mas, ultimamente, os editais para projetos culturais têm valorizado muito essa questão das ações afirmativas e pontuado bastante, não só a questão de raça, mas também, né? E... como eu vi algumas pessoas rebatendo isso, achando que isso seria injusto. A questão de cotas, né? Relacionado a cotas. Tanto teve um problema essa semana, né? Foi um jogo, era entre PUC e sim. PUC e USP, né? E aí a galera da PUC tava, xingando o pessoal da USP de cotista, xingando de cotista. Aí uma menina já foi até demitida do emprego dela, um outro cara lá apareceu, ele
aparecia bem a boca dele dizendo cotista, usando isso como xingamento. Que tem mais de uma camada, né? Tu vê que a pessoa que fala isso, ele não tá usando uma palavra diretamente racista, porque aí seria muito mais óbvio, mas, né, o que ele tá fazendo ali, ele tá xingando uma pessoa por causa de sua cor, por causa de sua, né, posição social. É aquela combinação clássica, racismo e elitismo, que também a gente tem que entender que caminham muito juntos no Brasil, né? Então o pessoal tem dificuldade de entender isso, né? Que tem todos os privilégios que a gente tem, que eles não têm, e que as cotas e esse tipo de recurso serve para, de alguma maneira, compensar, né, o dano que essas pessoas... Porque não é porque eles vivem no dia de hoje que não tem mais escravidão, que, né, eles não carregam... Não, carregam toda a consequência do fim da escravidão, teoricamente, da assinatura da Lei Áurea lá. Da Lei Áurea. Aí tem toda uma consequência. Eles saíram de lá, não tinham para onde ir, tiveram que ir para as periferias, tiveram que trabalhar em subempregos e até hoje estão tentando se superar de uma coisa que falaram que acabaram a escravidão só porque assinaram um papel. Muitas estruturas se mantiveram, né? Eu não sei exatamente como é que foi no Brasil, mas nos Estados Unidos, e não funciona exatamente igual, mas com certeza tem reflexos lá. Tem um documentário que é a 13ª Emenda, que mostra como a polícia foi criada, acabou a escravidão nos Estados Unidos, a polícia foi criada, não existia polícia antes. E a 13ª Emenda foi basicamente o que permitia prender pessoas negras sem motivo algum. Então começou ali a superlotação, o encarceramento da população negra exatamente no momento que acabou a escravidão. No Brasil acho que não foi tão sistemático que eu saiba, mas funcionou da mesma forma. Na verdade aqui no Brasil foi bem parecido. Por causa eles criaram na época, eu acho até que a criação da polícia também foi uma coisa meio assim, como o fim da escravidão. Mas eles criaram a lei da vadiagem. Então é exatamente a mesma coisa. Porque eles não tinham documentos, porque eles saíram das fazendas que estavam lá há muito tempo, nunca tiveram um documento, ficavam na rua porque não tinham para onde ir, e aí a polícia chegava e falava, mostra o documento, ele, desculpa, não tenho. Então vai preso, porque a lei da vadiagem diz que não pode ficar na rua fazendo nada. Então é exatamente a mesma coisa. Que coisa. Porque, enfim, o Brasil e os Estados Unidos têm uma história muito parecida com o fim da escravidão, né? Que foram os últimos países. O Brasil foi o último, né? Os Estados Unidos foi um dos últimos. Olha, teve casos até esse ano, estava tendo caso, né? Pra tu ver que a mentalidade não terminou, só assinaram uma lei. Exatamente, terminou oficialmente por pressão mundial e tudo, e porque começou a pressão mundial e pressão interna, né? Porque é aquela coisa, uma hora os caras começam se eles se revoltarem, não tem, eles são maior que o exército, né? Não tem. Então liberta aí, diz que eles estão soltos, mas não dá nenhuma condição, né, dos caras viverem. Daí, como é que vai comparar, né, os descendentes dessas pessoas com dos que soltaram, entre aspas, eles, né? Então eles carregam tudo isso com eles. Então, assim, o feriado é para trazer um pouco mais de conscientização disso. No mês todo de novembro tem, né? E o Dia da Consciência Negra, e em homenagem ao zumbi, né? Do Zumbi então de Palmares. Temos o nosso correspondente histórico, que é o Lescano, ele vai contar pra gente um pouco sobre a origem do feriado e a relação com o zumbi. 20 de novembro de 1695 morreu o Zumbi do Palmares. O Zumbi nasceu livre, mas foi raptado ainda jovem, batizado como Francisco, e ainda na adolescência foge para um quilombo. Quilombo, uma palavra do idioma banto, significa acampamento ou fortaleza. Porque aqui no Brasil ficaram conhecidos quilombos os lugares onde os escravizados fugiam, faziam, né, suas casas e viviam suas vidas longe da chinelagem portuguesa, mas Palmares precede a existência do zumbi. Palmares era comandada pelo Ganga Zumba, tio do zumbi. Ganga Zumba seria um ótimo nome pra uma academia que faz zumba, né? Ganga Zumba, imagina, esse nome deixa ele meio dançante, assim, eu não sei, tô maluco. Ganga Zumba queria fazer um acordo com a coroa portuguesa. Quem nasceu no quilombo ficava livre, mas quem chegou lá já vivo, ingressou no quilombo, ia ser devolvido aos seus senhores. O zumbi falou assim, rateada, tá rateando com a minha galera, não é isso que eu tô lutando. Envenenou o tio, tomou conta do quilombo do Palmares e virou líder. E 20 anos depois do fracasso desse acordo que não deu certo, a coroa portuguesa nunca desistiu de tentar derrubar o quilombo. Em 1694, Domingos Jorge Velho, o bandeirante, conseguem exterminar o quilombo, só que
como no jogo do Resident Evil, o zumbi fugiu, só que tava ferido. Mas não deram um tiro na cabeça, né? Que zumbi tem que matar com um tiro na cabeça. Acabou as piadas com o zumbi, eu juro. Um ano depois, 1695, um rato, dedo de seta, né? Um boca de radar, relata, né? Uma delação premiada sob tortura da coroa portuguesa. Diz onde o zumbi tá escondido, os caras vão lá, matam ele, tiram um braço e a cabeça dele, salgam a cabeça e põem a cabeça para expor em praça pública. E ainda bem que o Brasil é um país que conhece a própria história e que, assim, já terminou com o racismo faz um tempo já, né? Então... Ironia, pelo amor de Deus. Essa origem de zumbi, achei que ele ia comentar algo muito importante, que é sempre... Quando se toca nesse assunto, é lembrar que não, ele não tinha escravos, que é um dos argumentos mais utilizados pelos conservadores, na hora que inclusive foi inaugurada uma estátua, ontem, né? Em homenagem a Zumbi em Porto Alegre. E nos comentários, nas postagens dos portais de notícia, né, já tem lá, mas e o escravagista? Esse aí pode, o que pode? E não, isso, né, existem poucos registros sobre o zumbi, na verdade, e o que tem essas informações que tem dizendo que ele era escravagista foram de fontes nada confiáveis. Né? Então, que ninguém tinha um celular na época para ficar filmando e fotografando essas coisas. Era horrível. Mas então, a resistência sempre aconteceu, né? Esse tipo de história é muito bom a gente sempre saber, porque muitos de nós acabam conhecendo história através de novela da Globo. Né? E seriados da Globo. Super apurado. Então assim, temos o problema do Salvador Branco, né? Que mesmo que essas histórias mostrassem como era difícil ser escravo, mas ainda assim as relações boas com o patrão, né? Sim, claro. Patrão bonzinho. Patrão bonzinho, alguém que ajudava sempre, né? Inclusive temos ainda na mídia é um problema que ainda acontece. As histórias de Salvador Branco, né? E o que depois se conhece o conceito, filme que se gostava deixa de ser bom, assim, porque quando tu percebe, tipo, poxa, alguém fez isso de propósito, né? Tem um filme que eu gosto bastante, que é Mentes Perigosas, que é da Michelle Pfeiffer, e é aquele trope da pessoa que vai para uma escola com os excluídos e não é aceita e no fim ganha o coração de todos e tal. Tem uma meia dúzia de filmes desse já. Tem uma meia dúzia. Acho que esse é um dos mais evidentes, assim, mais antigos, né? E que realmente depois de um tempo tu percebe, poxa, né? A crítica é feita até dentro do filme, na verdade. Sim. Porque eles falam, quem que tu pensa que é chegando aqui no nosso bairro, na nossa escola, sua branquinha, e você vai fazer o que por nós? E aí ela, não, daí de repente ela percebe o quanto o sistema é ruim. Meu Deus, ninguém pensa nessas crianças, eu vou salvá-las. Eu vou salvar as crianças. Eu não sei se esse é uma história real, mas tem um que é história real, que é Escritores da Liberdade, que é a mesma coisa, com a Hilary Swank. E, inclusive, no filme, ela é alguém que não precisaria ser professora, mas, eu faço isso por amor, e, tipo assim, tem família com dinheiro, coisa assim. E aí pensa assim, mas é uma história real? Qual é o problema de contar essa história? Tá, mas por que escolheram essa história? Não tem nenhuma história de uma pessoa que não fosse branca fazendo a mesma coisa, ou algo equivalente, né? Parece que não tem o mesmo valor, né? Tem um filme do Samuel Jackson, né? Coach Carter. Coach Carter, eu não sei Professor também. Carter, talvez, enfim. Que é do professor que vai treinar o time de basquete. E assim, a relação do professor com os alunos. E aí, escola de periferia, né? O pessoal de classe social baixa e tal. Mas não tem é um filme muito, muito, muito bem quisto. Mas parece que e essa história é real também, né? Parece que é uma conquista inferior, porque não é uma pessoa que veio de fora e salvou e conquistou o coração. Que se redimiu ali, tentando salvar todo mundo. E tem muito caso desse de filme que a gente acaba nem sabendo também. Porque, assim, outra questão que a gente tem de cinema, né, que a gente comentou que é ter o tema de cinema aqui também junto. Cara, que me choca e ao mesmo tempo não choca, que ainda é um problema que acontece quando um personagem originalmente branco, de repente, numa nova versão do filme, é feito por alguém de outra etnia. E normalmente é um personagem fictício de um desenho ou de um quadrinho fantasioso, que não existe de jeito nenhum. Entra outro ator na questão. Mais recente é de um filme que eu não sei nem por que estão fazendo,
que é a adaptação live action de Como Treinar o Seu Dragão. Esse daí eu já ia comentar. Live action. Live action, né? Em vez de eu vi alguém comentar assim, é um filme que é 100% animação, agora vai ser 75% animação. Porque não conseguiram contratar nenhum dragão. Nenhum dragão, na verdade. É difícil. E a ilha que eles também não, que eles moram não existe, então é no computador. Mas então, né, foi mencionado Vikings antes, né? Então são Vikings no filme, né? São da cultura nórdica, né? E aí bota uma pessoa negra no meio do filme. Como assim? Não faz sentido. Né? São Vikings que voam em dragões. Dragões, né? Num lugar que não existe, totalmente fictício. Mesmo que não fosse, tá? Mas nesse caso é. E aí é uma atriz que já foi alvo desse mesmo problema, porque ela fez o primeiro episódio de The Last of Us. É a atriz que fez a filha do Joe, que morre no primeiro episódio. Que no jogo não era... Que no jogo não era negra. Não era de etnia negra. O pai dela em si é branco e tal, e aí já dá mais burburinho ainda da galera. Né? Mas não conseguem superar isso. Sempre é um assunto, como foi com a Pequena Sereia. Sim, Ariel. Tem algum caso ou outro que por acaso não acontece, mas são raros, né? E o que não é raro é quando é o contrário. Quando trocam a etnia para uma pessoa branca... Ninguém se incomoda tanto assim. E quem se incomoda vai ser xingado de fresco. Porque aí não tem problema. E a gente nem fica sabendo de alguns casos quando tu vai ver realmente, tipo, cara, isso obviamente foi proposital. Tem o filme O Procurado com a Angelina Jolie, que é baseado na história em quadrinho. Na história em quadrinho, a personagem não só é negra, como ela é inspirada na Halle Berry. Tipo, a aparência dela é da Halle Berry. E aí na hora do filme, diz, deixa isso pra lá. Não precisa. Que adianta? Que são personagens. No Constantine mudaram o Constantine, que era um britânico loiro, baseado no David Bowie, pro Keanu Reeves. No caso ali, o problema não foi nem ser loiro, só ele deixar de ser britânico e deixar de ser o Constantine. Esse é o problema. Basicamente. Mas ficou um bom filme. Eu ainda defendo. Aí a gente entra no mesmo contexto quando a gente tava falando do Coringa lá. Sim. Pode ser um bom filme. Não é o Constantine, mas é um bom filme. É um bom filme. Não tô julgando o filme em si, só tô falando que não é o mesmo personagem. Mas nesse caso, realmente, é uma coisa técnica apenas, mudou uma característica importante do cara, mas não toca num assunto tão delicado, né? Na série do Sandman, aparece Constantine também, é uma mulher. Ah, sim. E aí o pessoal também reclamou. Assim, tu pode mudar muitas coisas, que as pessoas não vão ver problema, né? É isso, tipo, mudou do cara de ser loiro e britânico pro Keanu Reeves, sim. Keanu Reeves, né? E aí incomoda só os nerds que querem ser tudo igual. Sim. Mas não tem o problema. Aí mudaram pra Constantine mulher na série. Aí de repente, não é porque é mulher. É porque mudaram. Não, mas não fizeram esse mesmo escarcéu quando mudaram de uma pra outra, né? Quando foi do cara, entendeu? Agora quando é uma mulher, todo tipo de versão, ainda mais hoje em dia no universo do multiverso, que esses filmes aí vão ter todo tipo de versão. Sim. Então tem muito óbvio limite, né? Quando é homem, é ok. Quando é mulher, é lacração. Quando é negro, é lacração. Sim, né? Os caça-fantasmas fizeram a versão mulher, todo mundo reclamou. E esse é um bom... Mas o filme é ruim. O filme é terrível. É terrível. Já tive um argumento com um amigo meu que ele insiste que tem a ver. Por quê? Essas pessoas se prendem no seguinte. É que pra eles é mais importante a pauta do que o filme. Então eles queriam fazer um filme de Ghostbuster com mulheres e não pensaram no roteiro. Eles se convencem disso, entendeu? Daí é ruim porque botaram mulheres. Não é ruim porque botaram mulher. É ruim porque o roteiro é ruim mesmo. Tem umas tiradas bem engraçadinhas, mas... é ruim. Inclusive, isso talvez demonstre uma falta de empenho ali de quem fez o filme, né? Esse é com mulheres, a gente não precisa fazer... talvez, não precisa valorizar, né? Às vezes pode ser o orçamento, sei lá. O estúdio disse, não, a gente vai fazer com mulheres, e daí os roteiristas contratados, sei lá, alguém da equipe não se esforçou o suficiente. Sim. Pode ser que contratam talvez roteiristas mais baratos, roteiristas não tão bons, sei lá. A gente tem uma crise de roteirista já faz um tempo. É verdade. Mas já saíram 2 filmes dos Caça-Fantasmas mais recentes que, tipo, meio que... aquele filme que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém fala.
Entendeu? Eu não sabia, eu aqui Tu tô não a sabia? novidade. Não, tem uns mais Eu não novos. assisti. Eles deram uma atualizada na geração. Tem Colocaram o os- do Stranger Things, Colocaram uma galera mais nova pra dar sequência no legado. E tá divertidinho. Eu gostei. Eu É a assisti. continuação dos originais? É. Tipo, eles acham Inclusive que aparecem os atores originais que ainda topam fazer, mas ou estão vivos, não sei. Tem um que, tem ator, acho que já morreu, né? Mas aí tem um Sim. dos personagens que é um deles que já morreu. E aí Ele é tá neto, fantasma. ele é neto e ele aparece como É fantasma. do cientista lá. Até conectando, né, Caça-Fantasmas e Stranger Things. Cara, na primeira temporada, que eles são criancinha ainda, que eles vão fantasiados pra escola, eles vão de Vão caça-fantasmas. de caça-fantasma. E aí cada um tem o nome de um dos caça-fantasmas, né? Ah, E o sim. menininho que é negro, então ele vai com a etiqueta de um dos caça-fantasmas que não é o que é negro. Aham. Aí os outros olham pra ele assim e tipo, eu achei que tu ia ser o fulano. Sim. Mas por quê? Aí na hora eles Não tem se dão porquê. conta. Não tem porquê. Pô, daí ele não quis ser ele porque ele é sem graça, ele gosta mais do outro caça-fantasma. Sim. E esse é o tipo de situação que a gente tava falando, né? A gente imagina, o cara vai fantasiar do personagem e vai ser o que é negro. Sim. A Stranger Things é pra ser no modelo das coisas dos anos 80 e como os filmes e séries dos anos 80 tem a cota de negro e a Tem cota de sempre mulher. uma cota, Cota de mulher. desde os, sei lá, qual é o super-herói japonês lá, os quinteto? Ah, Sentai? Antes, não. Dos Power Rangers. Os Power Rangers. Tá. Sim, Sempre. Ali tem uma cota de cada um, isso, né? isso. Sim, Tem É. a asiática, tem a mulher, tem o branco, tem o negro e tem... O latino. Duas mulheres, uma delas de alguma raça, uma Sim. branca e a outra não branca. Aham. Né? E um dos caras vai ter sempre Tem, negro. aquilo dali é todo cotas. Mas ali eu acho que até foi pra crianças cresceram com Power Se Rangers, foi identificando. interessante, Sim. entendeu? Cada um se identificava. Aí tu via equipes não diversas, tu pensava, ei, cadê? Representatividade. Que nem a Disney mesmo não tinha princesas negras, eu acho que tinha no máximo a do Aladdin lá, que Até já a é... Princesa não e o é, Sapo. chega a ser Pocahontas. negra, é de etnia. Isso. A que não Pocahontas branca. que é indígena, mas negra eu acho que começou foi até a agora, Princesa e o depois dos Sapo. 2010. Exatamente. 2010 em diante. Foi a Não, primeira. Se parar pra contar nos dedos, né? A gente esquece de Princesa Branca e lembra. Tiana. A Tiana, que é depois de 2010, eu acho. Sim, né? aí a Pocahontas. Quem mais que a gente falou? A Jasmine do A Jasmine e tem a a- Moana. E, É Moana, é verdade. e tinha a cigana também, a Esmeralda, do Corcunda de Esmeralda. Notre Dame. Ah, sim. Tá. Que daí tinha até o debate se era princesa ou se não era. Mas, Sim. A Princesa e o Sapo não é princesa também. pois é. Oficialmente A Pocahontas não é também não. princesa, ela era uma pessoa comum. Pocahontas é que ela é a filha do cacique, né? Então, Então ela se então ela é enquadra. princesa. Ela se enquadra Que se juridicamente. apaixonou por um branco e descaracterizou a sua origem, sua tá, cultura. Foi na embora mesma- com... Aham. Tá, Aquilo é tá dentro, péssimo. é outro filme de Salvador Branco, né? Sim. Isso, O queridinho. Pocahontas e Avatar, né? Avatar, que é a mesmo mesma história. É o mesmo Aham, filme. eu já ia comentar isso. Mas é isso aí, e aí te traz as questões de a mídia dos apagamentos, né? Que é tipo, mesmo que os vilões de Pocahontas sejam homens brancos também, né? Sejam europeus conquistadores, né? Ainda assim lá colocam um Salvador Branco. Um né? Salvador Branco. Um homem que percebeu que estava do lado errado e por causa dele, né? Então a minoria é salva lá. E apagando a história real, né? Sim. Que é baseado de que o John Smith, né, Que- abusou de uma criança indígena, que era a Pocahontas. Sim. Né? Então, não é tão bonitinho assim. Nada. Quando a gente começa a aprofundar nas histórias, tu descobre que nenhuma é tão Acabou a bonitinha. infância. Não, é. Desde de Chapeuzinho Vermelho, os irmãos Green lá. são pesadíssimas as É, histórias. daí a Disney vai lá e dá uma mascarada. Não, toque Disney. põe brilhos, né? E esquecem de contar o que de fato acontecia nas E histórias. tudo relacionado à história é assim, né? Porque a gente vai aprendendo depois. Hoje, eu me pergunto os livros de história, como é que na escola eles ensinam coisas que a gente, na nossa época na escola, ensinava errado e hoje a gente sabe que não é. Tipo, todas as questões de Cristóvão Colombo, assim, né? Pra nós, até do Brasil também, né? Eles vieram, descobriram, eles navegaram, Né? chegaram lá. Erraram o que caminho. aventura. Trocaram a Erraram o terra. caminho pras Índias. Eles erraram o caminho. Olha a distância que eles. Eu acho que em algum momento dos 3 meses de diferença da viagem, eles devem ter notado que
talvez a gente não esteja no caminho certo. Quebrou a bússola. Mas a gente não precisa nem ir tão longe. A própria Revolução Farroupilha aqui do Rio Grande do Sul deve ter sido comentado na época, que muita gente não sabe. Foi um massacre dos lanceiros negros. E chega lá, o orgulho gaúcho. A gente fica já até meio... Quem sabe a história. Ah, não, isso a gente vê. Quem questiona qualquer coisa de Revolução Farroupilha, as pessoas preferem nem olhar, ninguém nem olha. Mesmo pessoas inteligentes, tipo assim, sei lá, mas vai em CTG a vida inteira. Preferem não escutar isso, né? E acontece isso? Pessoas inteligentes, sim, a vida inteira, e aceitando tudo. É contraditório, mas sim. Também um ambiente que eu não conheço e não sei como é que tá essa conversa dentro dos lugares. Deve depender do lugar. Sim, né? Muitos claro. deles extremamente tradicionalistas provavelmente vão manter, né, a defesa e tal, de que... Porque ignora tanto a questão envolvendo raça, quanto da própria elite, né? Sim. Que ainda é um problema das pessoas entenderem. Era um grupo de carinhas lá que queriam pagar menos imposto. Estancieiros, né? Sim. Os fazendeiros queriam pagar menos imposto, daí pegou todos os pobres e falou, vamos lutar contra o exército real. Pra gente não pagar gente se imposto. separar. Usaram eles como escudo, na verdade, né? Sim. Vamos não, né? Vamos indo lá. Vamos na frente. Vai Vamos ali. lá que eu já vou. Lá a gente se encontra. Lá no carnaval. Vai lá e me espera. Mas eu queria falar de uma outra coisa, falando sobre história e apagamento étnico. Me veio, ao longo dessa conversa toda, eu fiquei pensando no Machado de Assis. Que ele é retratado o maior como escritor brasileiro, acho que não é muito exagero dizer que ele é o maior escritor brasileiro. E eu realmente, assim, durante o colégio, apesar de a gente ver fotos, só que aí o preto e branco a gente não se dá muito conta. Eram pinturas. Passei o colégio inteiro sem ter a menor ideia de que ele era negro. E isso não é nunca colocado em pauta, não é discutido o contexto dele, né, pra época. É importante. Porque quando se traz isso à tona, sempre vai ter o comentário de por que importa. Só me importa que ele é bom escritor, não importa a cor dele. Claro que importa, entendeu? Porque se tu não sabia que a maioria dos escritores não era, naquela época, né, eu consegui... Hoje, já se tem todas as dificuldades relacionadas à raça. Né? Quanto mais pra trás, mais difícil era alguém que conseguia, né, superar a classe social e ter algum tipo de destaque. Porque, cara, era descarado. Né? As pessoas não tinham lei que ia proibir alguém de falar, não, tu é negro, tu não entra aqui. Isso acontece ainda hoje, né? Sim. Mas... A lei não permite, quando alguém pode ser preso por causa disso. Na época, pode. Se não quisesse, não fazia mesmo. Não tinha. Então, por isso que é importante. Mas a gente acaba sempre caindo nesse debate. Por causa da ignorância do pessoal que não consegue entender a luta de classes, né? Sim. Consciência de classe. Consciência, que é aquela coisa, pessoas que nunca vão saber como é que é tu entrar num supermercado e ser perseguido ali por segurança só porque tu existe. Sim. Isso é uma das coisas mais relatadas, né, por eles, assim, que entra no assunto que a gente estava falando sobre o não importa o que a gente faz ativamente ou não, né, a gente se beneficia do racismo nessas horas, né? Sim, porque ele é beneficiado. Na lista de privilégios, né, a raça vem primeiro, porque ela é a mais escancarada. Tem uns debates sobre essa frase, inclusive, assim, mas eu acho que, pra mim, acho que ainda é importante essa noção, porque não é comparando, né, privilégios e preconceitos, mas é que é isso, a gente tem que ter noção de que ao bater o olho, a gente já vai ter menos dificuldades que pessoas na mesma situação social, né, social não, mesmo não, né, mas digamos alguém que estudou na mesma escola, cresceu no mesmo bairro, os pais têm o mesmo emprego, por exemplo, mas se tiver essa aparência diferente, já vão ser tratados diferentes só na hora do que o olho bate. E a gente não tem como negar isso. Até a própria questão do cabelo também é bastante difundida e debatida. Quantas negras estragaram o cabelo por causa da frase cabelo ruim? Sabe, o que define um cabelo bom, um cabelo ruim? Pra mim, um cabelo ruim é um cabelo sujo, fedido, cheio de piolho. Sim. Não é a textura, a cor. Que não tem a ver com a pessoa em si. Né? Mas quantas pessoas... Eu tenho uma amiga negra de infância que ela alisou o cabelo dela. Hoje ela tem o cabelo... Depois que ela ficou adulta, porque daí ela não... Quando ela era adolescente, criança, ela mantinha. A gente adorava o cabelo dela, dizia, eu estou molinha. Ela alisou, tá lisa hoje. E o quanto será que não deve ter ouvido entrevistas de emprego, prende esse cabelo, etc e tal. Simplesmente vê, né? Porque o padrão de beleza é né? Então, o que é mostrado na mídia, que aí a representatividade que a gente estava falando é por isso, né? Por que eu vou trocar o personagem? Sim, porque as pessoas que não são
do nosso modelo padrão, né? Elas não se veem, elas sentem que elas não existem, né? Então é por isso que é necessário ter um esforço. Sim. Façam histórias novas, então. Aí quando fazem histórias novas, as pessoas não Ninguém vão vai assistir ver, porque foi feito pra elas, né? E aí, igual, é lacração. Então nunca tá bom pra essas pessoas, né? Nunca. Aí já vai pra velha história que às vezes a gente não dá palco pra maluco, assim. Essa galera que fica só repetindo isso, tem que começar a ignorar. Porque, cara, não adianta discutir, eles não vão mudar, aprender. não vão aprender, nem querem mudar de ideia. Eles querem ter a opinião. Eles querem ficar no conforto deles da opinião ignorante. Ter alguma coisa pra bater. É que eles se sentem um pouco transgressores, eu acho. Às vezes eu percebo isso, assim. O diferentão, que na verdade é igual a todo mundo. Eu acho que eu acho que tem muito da tal da culpa branca. Assim, e eu reparo isso em mim quando tem essas situações que acusam o racismo, assim. De sentir aquele valor que está realmente internalizado, né? Então a pessoa, em vez de dizer, putz, verdade, eu tenho que cuidar para não reproduzir isso, não, vou negar que isso é um problema, que aí eu confirmo que eu não sou assim, que eu não sou parte do problema. Eu vou negar que eu faço isso, ou vou justificar, não, mas não foi por isso, foi por tal coisa. A pior justificativa, eu tenho até amigos. Esses dias tem um programa da RBS no sábado, chama Baita Sábado, inclusive. Aí estavam falando, foi no sábado passado, eles estavam falando sobre consciência negra. Aí tava uma moça lá com umas tranças, mostrando assim, um projeto social que fala muito, recebe crianças e fala muito dessa coisa de aceitar o cabelo, aceitar a própria aparência, assim, né, valorizar tudo isso. Ela com uma roupa bem bonita, assim, né, com alusão a padrões africanos e com cabelo trançado, compridão, assim, e tal. E aí, uma hora, a apresentadora foi e mexeu no cabelo dela, assim. Só que aí, logo depois, ela perguntou, eu mexi no teu cabelo, mas eu não pedi, isso é legal? E aí, deu a oportunidade dela falar que não era legal. Só que ela também se justificou, dizendo, não, é porque estava preso na cadeira, eu tinha que soltar, e, né? Estando na televisão também já... Aí e ao vivo ainda, tu vê que a pessoa fica assim, meu Deus, fiz merda e... Sim, esse é o tipo de coisa que é tão recorrente que, tipo, parece não ser real de tanto que acontece. Tu pensa, gente, as pessoas nunca ouviram essa história, nunca ouviram que é uma coisa que é tão comum que as pessoas negras passam de querer tocar no cabelo e é uma desumanização da pessoa. É uma invasão, né? Ninguém ia gostar. Eu, quando eu era pequena, que eu tinha o cabelo loiro, que nem agora, bem mais, tinha uma galera que vinha me encher o saco de Xuxinha. Eu detestava a Xuxa, tá? Falando baixo. Eu ficava que nem um cachorro, quase voltava a rosnar e latir. Daí eu fico pensando a vida inteira quem passa por isso. E ainda fica omisso pra não acabar passando de vitimista desagradável. Fingir que aceitou aquele comportamento por causa da aceitação e dizer, não, já, né? Então, é muito invasivo. É muito invasivo, sim. Eu fico chocado que ainda tem gente que não precisa nem ter a referência, na verdade. Mas como é que sozinho tu não entende que tu toca numa pessoa assim, que não é... Sem motivo, sem pedir, sem... Uma pessoa não é um item pra tu achar interessante e querer saber como é que... Entendeu? Não tem nem a lógica do pensamento. Nem os itens da loja a gente não pode mais tocar. Tem as plaquinhas lá, sem tocar. Olha sem tocar. Então... Eu, quando vou em loja de tecido, eu tenho que passar a mão nos tecidos. Mas é muito... não, né? Não tem como. Sim, tem a hamburgueria aqui, que a gente tá tentando no patrocínio aqui pro programa, né? Que eles têm um monte de coisa nerd nas paredes, assim. E tem as placas, né? Veja só com os olhos. É difícil ver sem os olhos. É difícil, mas a galera vai lá e mete a mão sempre. Mete a mão, porque isso parece interessante. Um outro ponto muito importante, falando dessas coisas todas. O termo apropriação cultural é algo que também já foi bem banalizado, mas que é um ponto importante de se falar. O que vocês entendem por apropriação cultural? Eu entendo como, por exemplo, teve uma discussão uma vez a respeito de bandanas, que eu acompanhei na internet, de mulheres usando bandanas, que eram mulheres brancas que estavam se apropriando de algo da cultura negra, assim, da estética negra. Eu acho que é entre partes, assim, uma coisa é tu se apropriar e dizer, não, eu criei a bandana e estou usando, não foi a cultura negra. Outra coisa é tu, eu estou usando porque eu achei bonito, gostei, como se fosse até, homenagem não é bem a palavra, mas é reconhecendo, né? Então eu acho que tem uma diferença do contexto, que é tu pegar algo da cultura negra e dizer que, não foi eles, foi nós,
E outra coisa é tu usar, assim, porque tu gostou, se identificou. Mas também acho que é importante saber as origens, a história, o porquê daquela vestimenta, porque nem todos os lugares vão aceitar você com aquilo. Tem que entender que não tá errado. Eu acho que simplesmente uma pessoa usar da estética negra ou de outras culturas... estética negra até é uma coisa ampla demais, né? Sim. Enfim. Isso, eu não acho que... Pode ser muito ridículo, a gente vê, mas eu acho que isso não configura apropriação cultural. Realmente seria isso, né? Tipo, eu tomar pra mim, não, eu criei esta estampa, eu criei este... estilo, esse penteado. Ou o lucrar em cima, né? Então, mais assim, de quem vende do que de quem compra, né? Eu vi essas discussões, eu já vi há muito tempo, quando as mulheres estavam fazendo tranças, as brancas de trança. Sim. Que aí todo mundo falou, porque branco não pode ter trança e tudo mais. E eu vi muita mulher negra que era transista falando, eu não ligo. Elas estão pagando para eu fazer isso e eu quero ganhar o meu dinheiro. Ninguém está se importando tanto assim. Sim, o problema não é... A gente está vendendo um serviço, está fazendo o nosso trabalho e está todo mundo querendo fazer melhor. Na questão do indivíduo, a pessoa branca que faz tranças, que faz dreadlocks, sim. Ela só tem que ter a consciência, e geralmente tem alguma noção, né, da origem, tipo, um cara que curte reggae tem dreads que curte reggae. Ele sabe que o reggae é, né, a origem do negócio ali, e tem que ter essa consciência de que ele não vai sofrer o mesmo tipo de preconceito. Ele vai, tipo assim, falando exclusivamente de dreadlocks, né? Um cara, ele vai ser visto como, né, vai ser visto como um artista, né, como um artista vagabundo que não toma banho. Mas ainda assim vai ser diferente de um negro com o mesmo estilo. Sim. É aquela coisa, o negro com o dreadlocks já fica com aquele aspecto, maconheiro, vagabundo, o branco, querido, descoladinho. Moderninho. E mesmo que seja negativo, ainda não vai ter o mesmo peso de estar junto com a cor da pele, né? Então tem que ter a consciência, mas no grande cenário das coisas não vai influenciar de maneira tão negativa as pessoas individualmente fazerem essa escolha. Mas quando a gente tem o apagamento através do sistema, né? Isso sim, né? Tipo, foi no passado, do caso da Arezzo lá, que era Jade Picon, inclusive, que daí era inspirado em texturas, né? Em padrões e tal, totalmente inspirado na cultura africana, e simplesmente não falaram sobre isso. Ninguém mencionou nada. Ninguém mencionou, não colocou nem modelo negro pra fazer Falou da Picon, me lembrei de uma coisa fantástica. Se tu procurar o nome da empresa, do pai dela, só vê o logo. Não comento mais nada. Sim. Enfim. Outra que eu ia comentar, que aí o Lescano pode opinar com muito mais propriedade, é o próprio Eminem, que era o branco que foi cantar hip hop, sofreu preconceito porque era o branco cantando. Aí ele foi lá e humilhou, mostrando de onde ele veio, o que ele... E ele é extremamente respeitado, ele é muito respeitado. Ele é muito respeitado e assim, eu acredito que... Eu não sei, realmente eu não sei o que ele já falou literalmente a respeito, porque o que mais vale é que, tipo, cara, é por causa do ambiente em que ele cresceu, né? Ele não é um playboy que gosta de rap e foi lá e pagou um estúdio pra fazer um rap e tá roubando. Tipo, a experiência dele, que o rap como... O hip hop, né? Como expressão de povo marginalizado, né? Não apenas... o povo negro, que a origem está ali, todo o povo marginalizado de periferia, né? Então, se você nasceu nessa periferia, tá no meio dessa cultura ali e tal, e também não é negro, também vai ser influenciado por isso, porque eles estão falando a tua realidade também, em partes, né? Porque a raça sempre vai estar junto ali. Então tem isso, ele não tem nenhum tipo de apropriação, porque foi a realidade dele, e ele não nega. Acredito que ele é uma das pessoas que não nega, ele não fala, eu sou igual a eles. Ele sabe. Ali, ele teve privilégios por ser branco, inclusive a mídia aceitar mais, né? Tipo, no próprio filme lá, o Oitava Milha, 8 Mile, que ele discute um monte sobre isso, que ele parece ser um branco ali cantando, mas que ele é da periferia, blá blá blá. O Lescano vai poder fazer um texto sobre isso. Assim, eu acho que se fosse um rapper negro que fizesse o que o Eminem faz, que eu esses dias inclusive eu vi um vídeo por acaso, alguns, eram uns 3 ou 4 rappers negros falando que, cara, ninguém se mete com o Eminem, ele vai ele é bom, ele vai te massacrar, ele é muito bom, assim, né?
Eu imagino que se um cara negro falasse o que o Eminem fala, seria lido totalmente diferente. Não teria nem assim. ouvido. É. Ninguém teria nem prestado atenção. Até pelas questões misóginas dele, assim, e tal, então isso já seria visto, né, o homem negro já tem mais esse peso também, já tem esse preconceito em cima também, então realmente não teria o mesmo espaço. Então é uma combinação de fatores ali, além dele ser aparentemente muito bom, todo mundo paga muito pau pra ele, diz que ele realmente é um dos melhores. Eu não entendo de rap, né, eu gosto das famosas do Eminem, mas não sei de nada, assim. Mas é uma combinação de fatores, entender que a origem dele é semelhante, mas que ele também se beneficiou justamente por ser uma pessoa branca. Falando em música E apagamentos, estamos tendo na nossa cidade um evento, já é tradicional daqui, também relacionado à cultura negra, que é o Festival de Blues. E é algo que eu sinto que tem pouco esse debate na cidade. Eu não vi muita movimentação ao longo dos anos de questionar isso. Mas assim, é um festival de blues, que é uma música preta, feito por pessoas brancas, numa cidade muito branca que é a nossa cidade. E aí tem o questionamento da arte em si, do uso e tal. Porque os artistas sempre foram chamados, né, e muitos deles são realmente os mais antigos. Eu não sei como é que tá nos últimos anos, mas sempre veio alguns já não voltam mais porque alguns já foram. Mas tivemos problema, acho que foi no início do ano, ou na outra edição, e essa edição também, que a justificativa deles, do nome, que sempre tem a ver com a cidade, até desse ano agora eu esqueci qual que é o nome da edição, uma coisa assim, da cidade e tal, e a justificativa, duas edições já ouvi a justificativa deles, dizendo assim, é esse nome porque nesta cidade tinha plantações de algodão, de onde nasceu tal estilo de blues. Sim. E para aí, ignorando o que tinha, que relação tinham as os pessoas negros, o algodão e a fazenda lá. E eu cheguei eu entrei em contato com o pessoal que fazia assessoria de imprensa para eles e avisei, tipo, olha, vocês têm que saber disso, vocês estão escrevendo isso e não dá para ignorar, porque a gente está falando de escravidão. Sim. Né? Se os negros faziam músicas em plantações de algodão, eram escravos que faziam essas músicas enquanto eles trabalhavam. Então, isso acabou, pode ser a origem desse estilo, de alguma linhagem ali do blues, em tal lugar, que acabou se tornando, né, como no Memphis, Mississippi, Delta Blues, tudo mais, né? Mas tudo está relacionado com escravos, isso simplesmente não é mencionado. Não. Ficava melhor, inclusive, só falar assim, tal cidade, o berço de tal estilo de blues e pronto. Pra quem mencionar a plantação de algodão, uma coisa... Eu acho ou contextualiza ou não, né? Eu acho que é uma tentativa de dizer, estamos falando a respeito daquilo, mas sem falar a respeito daquilo. Sem falar realmente a respeito daquilo. E isso me incomoda. Eu acho que mas boa parte da música, em geral, do blues, que deu origem pro rock, que deu origem pro jazz, tudo veio da cultura negra americana. Tudo que a gente consome. E foi embranquecido porque deram um jeito de pegar para eles. Isso sim é apropriação mesmo. Em vários momentos aconteceu, né? O Elvis Presley é um dos maiores. É um grande representante. Um grande representante de apropriação. E tem gente que defende que ele estava fazendo uma homenagem, só que uma homenagem deixou ele trilionário. Tem a música country também, né? Sim, esse é um grande exemplo de embranquecimento, porque houve uma transformação no próprio estilo, assim, né? Ao longo da continuidade dessa apropriação, assim. É um estilo que aqui a gente não consome country, né? Muito, assim. A gente tem nossa versão. Nosso sertanejo. Nossa versão sertanejo, que veio dos cancioneiros, que eram realmente gente do interior e depois eles... Sei lá como chegou no Gustavo Lima. Mas lá nos Estados Unidos é música de branco mesmo, né? Total. O country. Sim. E é uma das discussões quando se fala branco não tem cultura, daí tem gente que vai lá dizer, não, mas a música country, daí alguém fala, pera só um pouquinho. A gente não quer ser reconhecido calma por aí.
Vamos voltar um pouquinho na origem. Mas falando em música, tava lembrando do próprio Michael Jackson, né? Que foi um ícone do pop, mas que passou por um processo ele mesmo de embranquecimento. E eu fico pensando o que tipo de influências, comentários, ou será o que ele não viveu também? Eu nunca vi também muita história dele, porque pode ser que até tenha alguma coisa, mas ele mesmo, quando será que ele não influenciou os próprios negros também a pensar, não sou bom, tem que ser branco? É que primeiro tem que entender que a gente não sabe o que aconteceu, porque eu entendo que pra mim, ele fez alguma coisa pra virar branco, que isso aí pra mim pra mim isso é conspiração. Pra mim era vitiligo e maquiagem mais fácil pro... Bate no microfone. Se maquiar com a pele no tom claro do que no tom escuro. Eu entendo que era isso. Então, pra começar aí, só que aí já vem o boato. A gente não sabe se isso influencia as pessoas ou não. E também aconteceu de ter o debate se as pessoas continuaram considerando ele negro, apesar disso. Eu lembro. E eu acho que não. Hã? Eu acho que não. Eu lembro na infância e tal, cresci sabendo que ele era um cara que virou branco. Uhum. Né? Exato, era o senso comum, né, que a gente tinha, assim, sem pesquisar a história a fundo. E é muito doido e é um caso muito único, assim, né? Não tem alguém que passou por algo parecido pra gente ter um tipo de parâmetro. Assim. E ali tem todo um mito, É muitas camadas. É bem difícil, ele é difícil de analisar. Sim. Várias camadas mesmo. Dizem que ele tá morando no Brasil também. Eu gosto que qualquer teoria dessas, o pessoal vem pro Brasil, né? Hitler, todo mundo. Até o Bin Laden tava no Brasil. Sim. Foi pra Argentina, também é pertinho, né, do Brasil, assim. Mas recentemente apareceu um pessoal que trabalhava, o pessoal da música, assim, falando que ele nunca deixou de se considerar. Inclusive que a voz que a gente conhece dele era artificial, ele fazia. Sim, que ele de vez em quando ele estava entre os amigos, ele falava normal. Ele falava normal. E não afinadinho. Eu já ouvi que ele teve que criar aquela voz porque quando ele criança e quando estava crescendo e talvez provavelmente ali enquanto estava mudando a voz, ele foi muito forçado. E ele acabou com as cordas vocais dele. E isso, e mais as plásticas também, né? Que toda essa relação do nariz com a voz e tal. Que ele não tinha mais voz. E ele inventou um jeito de sair uma voz com o que ele tinha. Aí em algumas situações ele conseguia Só que também é aquela coisa que né? escuta uma coisa aqui, escuta outra coisa ali, não sabe, né? A gente não sabe. Então... Ele falava mas uns caras falando que trabalhavam com ele. Imagino que seja isso. Quando ele ia dar entrevistas e tal, no máximo que ele podia, ele falava de maneira delicada pra poupar. Mas quando ele podia relaxar, ele... Oi, falava que nem eu. Tem uns vídeos, não é uma pessoa negra, mas é a mesma coisa, a Ariana Grande atualmente, que tem uns vídeos em que ela tá dando a entrevista assim, e daqui a pouco ela se empolga, e aí ela não é Ariana, e ela não é grande. E ela não é grande. Isso, mas ela faz essa mesma coisa da voz assim, e eu acho que até que faz sentido pra cantor, né, gente, dar entrevista com uma vozinha mais assim. Poupar a voz. Pro show. Eu acho que no caso dela tem mais a ver com meio que manter a mística de garota delicada pra impressionar quando ela solta o vozeirão. Bom, enfim. E é só conjecturas. Beleza, vamos fazer um breve intervalo e em breve voltamos com o Sabonete Magnético. Atenção, ouvintes do Sabonete Magnético, durante o intervalo desse episódio houve um problema técnico que não nos permitiu voltar à transmissão, então esse episódio ficou mais curtinho mesmo. Agradecemos a sua audiência e esperamos sua companhia novamente na semana que vem, assim como no Spotify e no YouTube, onde você pode conferir os episódios anteriores. Tchau, tchau!